paz do Senhor, igreja. Bom dia a todos. Um domingo abençoado na presença do Senhor. A partir da próxima semana, nós vamos estar dando início à lição de jovens, que vai ser Jesus Cristo, Filho do Homem, Filho de Deus. Essa revista é a revista do primeiro trimestre de 2020, janeiro, fevereiro e março. O que aconteceu? A CPD ela não editou, ela não liberou revista para este próximo trimestre. Devido à pandemia, todos esses acontecimentos, também algumas igrejas não conseguiram ministrar a escola bíblica e não usaram a igreja eleita. Mas nós, em Cristo Jesus, conseguimos fazer o estudo e na sede também, né? Então, o nosso pastor-presidente, junto à nossa pastora, decidiram que seria aplicada essa lição para esse próximo trimestre. Então, para o próximo trimestre, estaremos estudando a história de Jesus Cristo. Amém? E hoje estaremos encerrando com a lição 13, a batalha espiritual e as armas do crente. Amém? E o textuário diz assim, Efésios 6:11. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Verdade prática. O uso da armadura de Deus assegura a vitória do crente no campo da batalha espiritual. Efésios 6, a leitura bíblica está em Efésios 6, do 10 ao 20. Então, versículo 10 diz assim, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como me convém falar. O apóstolo Paulo está afirmando que ele é um embaixador em cadeias. Ele é o embaixador, ele é quem leva a palavra do Senhor, o verdadeiro evangelho, o evangelho genuíno de Cristo, independente dele estar preso, independente dos riscos, independente do preço. Paulo não se omitiu de evangelizar. Paulo é o nosso exemplo, depois de Jesus Cristo, porque nós somos imitadores de Cristo, porque é isso que Paulo diz que nós devemos ser. Nós também devemos observar que não foi fácil para Paulo, não foi fácil para Jesus, não foi fácil para Paulo, não será fácil para você, não será fácil para mim, não será fácil para nós, mas nós devemos persistir e perseverar no Evangelho de Cristo. O objetivo é mostrar que o uso da armadura de Deus assegura a vitória no campo da batalha espiritual. Então, eu preciso primeiro dizer a você, meu irmão amado, minha irmã, que nós, como crentes, somos alistados no exército de Cristo para todos os dias combatermos o bom combate, conseguirmos lidar e confrontar com toda e qualquer astuta cilada do diabo sobre as nossas vidas. Esta lição
os comentários que o comentarista vai fazer e a lição dentro deste evangelho, dentro desse capítulo, vai nos estruturar para enfrentar as batalhas espirituais que nós vivemos. Mas, irmã, como batalha espiritual? Batalha espiritual, para você ter discernimento que ela acontece, primeiro você precisa ser espiritual. Precisa ter com o seu entendimento do espírito. Porque senão, quando alguém se levanta dentro da sua casa, porque a maior batalha ela não vem de quem vem de fora, ela é com os que estão em casa. Às vezes é um filho que não está convertido, está com as drogas, problema com o alcoolismo, problemas de diversas ordens. Às vezes é um esposo que não é convertido, às vezes é uma esposa, às vezes é o seu patrão, é no trabalho, é um colega de trabalho, é o seu chefe direto, às vezes é uma mãe, às vezes é um pai que não conhece a Cristo como você conhece, e aí você acaba, se não estiver ligado espiritualmente, vendo certas atitudes como se fosse a pessoa. E muitas vezes não é a pessoa, mas é o que age sobre a pessoa. Mas como assim? Quando nós estamos nesse mundo e vivemos em práticas de pecado, nós ficamos como marionetes na mão do inimigo. E ele faz de nós aquilo que ele bem quer, de nós em nome de Jesus não, porque em nome de Jesus somos lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro, e aqueles que estiverem nos ouvindo vão ser alcançados em nome de Jesus para terem a oportunidade de ouvir a Cristo. Mas quando a pessoa está na prática do pecado, ela não consegue enxergar, nós vamos ver dentro da lição, que ela está com o entendimento cego, que ela não vai perceber uma série de coisas, principalmente do quantas vezes ela é usada para te ferir. E aí é que tá, a nossa luta, como ele disse aqui, não é contra a carne nem contra o sangue, não é contra a pessoa, não é contra o teu filho, não é contra o teu marido, não é contra o teu pai, não é contra a tua mãe, não é contra a tua esposa, nem contra o teu chefe. O teu principal adversário está no nível espiritual. Então nós precisamos ter o amor de Cristo, o revestimento das armaduras, do revestimento do cristão, e ter intimidade com Deus para discernir as coisas do Espírito e não confundir, não estar confusos entre o que Deus quer e entre aquilo que o inimigo quer que você faça. Você vai me entender. Vamos dar início que a gente vai chegar. Introdução. Ao finalizar a epístola aos Efésios, o apóstolo convoca a igreja para lutar e resistir aos inevitáveis conflitos contra as forças espirituais da maldade. Nessa batalha, a fim de suportar os ataques e se manter firmes na marcha contra o mal, os soldados de Cristo, eu e você, precisam estar revestidos de toda a armadura de Deus. E o que veremos na presente lição. Então, é cristão? É crente em Cristo Jesus? É soldado de Cristo. Amém? Então temos uma grande batalha à nossa frente. O primeiro tópico da lição é preparo espiritual do crente para a batalha. E quando ele vai dizer assim, o preparo espiritual do crente, significa que você precisa estar preparado. E ninguém nasce pronto. Nós nos preparamos, nós nos capacitamos dia após dia. Não só com experiência, mas com leitura, com Bíblia, para estar revestidos. Fortalecidos no poder do Senhor. A expressão na forma passiva, fortalecei-vos no Senhor, indica que não temos poder em nós mesmos. Nada vem de nós. Esse excelso poder nos é conferido pela comunhão com Deus, em Cristo, por meio do Espírito Santo. E aqui ele vai trazer João 15:7, que é onde vai estar dizendo assim, se vós, que é Jesus Cristo mesmo que diz, segundo o Evangelho de João, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Pedirei como? Em oração. Então é em intimidade. Por isso,
precisamos estar fortalecidos por meio da renovação da mente, da vida em santidade e ser cheio do Espírito. A vitória não pode ser alcançada por outro meio. Conhecer as Escrituras sem a devida obediência e frequentar os cultos sem a genuína conversão não são suficientes. Não é suficiente você só bater seu ponto na igreja. Não é suficiente você só fazer a leitura das Escrituras, mas não deixar ela penetrar em você a ponto de transformar a sua vida. Quando você está convencido e não convertido, você vive uma vida rasa. Como em Isaías, quando ele vai falar das águas purificadoras, em que ele tem uma visão com Jesus, entrando nas águas, e as águas vão subindo, as águas vão subindo. Quando você vive essa medianamente só lendo a Escritura, só frequentando os cursos, você só está molhando seu pezinho. Está muito raso. E o que o Senhor tem contigo, comigo, Ele é além. Amém? Não obstante, o poder de Deus está disponível aos fiéis para pisar serpentes e escorpião e toda a força do inimigo. É a palavra do Senhor que vai dizer lá em Lucas 10:19. Que o poder de Deus ele está disponível aos fiéis. Ele está disponível aos que têm intimidade. A esses, né, que se estiverem em Cristo podem pedir, que o Senhor vai fortalecer, que o Senhor vai revestir. Amém? Segundo subtópico, vigilantes em toda oração e súplica. Paulo enfatiza a necessidade de uma vida cristã permeada pela prática da oração. Não é possível entrar em combate sem a cobertura de tão preciosa arma espiritual. A expressão orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, significa clamar pelo favor divino em qualquer circunstância e oportunidade. Esse clamor deve estar acompanhado de vigilância, né? E pois esta preserva o crente das astutas ciladas do inimigo. Vigiemos em oração e súplica. Romanos 12:2. Não se moldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente. A nossa mente precisa estar em Cristo. Quando nós formos ver um pouco mais à frente, a gente vai entender a importância do capacete, a importância da nossa mente estar ligada em Cristo. A palavra de Jesus está gravada na tábua do nosso coração. E Jesus ser a nossa, e nós termos a mente, para termos a mente de Cristo, de entregarmos a nossa mente cativa a Jesus todos os dias, para que sejamos capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É preciso viver, é preciso conhecimento, é preciso prática, mas é preciso viver o Evangelho, viver Cristo, para você conseguir tirar o melhor para a sua vida. O escape verdadeiro, ele está nesse viver a prática do Evangelho, viver o que Cristo pediu para nós fazermos. Amém? Marcos 14:38 vai dizer assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. É preciso ter vigilância e oração e súplica. Paulo já nos ensinou a interceder. Paulo tem nos ensinado que nós devemos orar constantemente e confiar no poder da nossa oração. Segundo tópico, conhecendo o campo de batalha. As astutas ciladas do diabo. Não enfrente seus inimigos às cegas. Não imagine que o diabo ele vai aparecer para você com chifre, rabo,
Não. Às vezes ele é só uma oportunidade. Ele é só uma bandeja de oportunidades. Né? Ele não vai aparecer vestido com um tridente na mão. Não é isso. E muitas vezes ele vai se manifestar influenciando pessoas. E ele vai armar ciladas para que você caia. A palavra diz que nós devemos vigiar, porquanto estamos de pé para não cair. Amém? Porque o cair, Deus nos levanta. Mas nós não devemos nos permitir, não como se fôssemos super crente, porque super crente não existe. Jesus, ele foi para o deserto. Ele foi tentado. Né? Ele foi tentado por Satanás, mas ele resistiu. Se ele, quanto homem, filho de Deus, pôde resistir, porque nós, filhos de Deus, também não podemos usar, já que devemos ser imitadores de Jesus, o mesmo exemplo. Amém? A expressão ciladas do diabo indica as armadilhas articuladas perversamente pelo reino das trevas. O líder deste reino é identificado como Diabolos, que significa caluniador. O que o diabo é, né? É um acusador. E tomado de fúria, ele vai trazer referência de Mateus 4:1, que é justamente quando Jesus foi conduzido ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois a referência de João 8:44. João 8:44. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Essas são as referências que ele traz. E traz 1 Pedro 5:8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem ele possa tragar. Se ele tentou o Filho de Deus, por que ele não vai nos tentar? Se ele tentou Jesus, né? Se nós conhecemos esse testemunho de Jesus, por que nós não? Não, irmão, isso não acontece comigo, não. Deixa eu te contar, acontece. Mas você pode não estar percebendo por falta do olhar espiritual. Porque quando nós estamos na carne, nós entendemos das coisas da carne. Mas quando somos espirituais, entendemos das coisas espirituais. Amém? E ele vai dar sequência dizendo assim: tomado de fúria e por meio do espírito do erro, ele prepara laços com o propósito de destruir a igreja de Cristo. Quem é a igreja de Cristo? Sou eu e você. Algumas de suas astúcias são, e aí o comentarista vai trazer, confundir a mentira com a verdade, que são os espíritos de engano. É o que nós convivemos aqui muitas vezes na nossa cultura, no nosso contexto atual, do nada a ver. Ah, não tem nada a ver vestir assim, não tem nada a ver falar assim, não tem nada a ver fazer assim, não tem nada a ver. Nada a ver é uma potestade do tamanho do mundo que está ali, ó, só aproveitando essas legalidades para entrar e minar, né? A verdade, ela não vai mudar. Mesmo que mude o contexto, mesmo que mude os tempos, o que Jesus fala? Pode passar os céus, a terra, o tempo, mas a minha palavra, ela não passará. Amém? Então ele vai dizer, confundir a mentira com a verdade, deturpar as escrituras, né? Dissimular e induzir a dissimulação, que são as hipocrisias. Quando eu falo uma coisa e vivo outra, cuidado que quando você você fala de uma forma, mas você vive de outra, você precisa se autoexaminar, examina-se o homem a si mesmo, amém? Para que você consiga entender o que está envolvido atrás desse viver de uma maneira, falar uma coisa e viver outra.
Dentro da sua casa viver uma coisa, fora, a porta para fora viver outra. Dentro da igreja você vive uma vida e fora você vive outra. No seu trabalho você é um e na rua você é outro. Dentro da sua família você é outro. Isso são dissimulações. Dissimulações da verdade. Fazer falsos sinais, né? Fazer acusações, semear incredulidades. Tem dúvida, meu amado? Surgiu dúvida no seu coração? Ora o Senhor, não fica com dúvida nem com espírito de engano, não. Ora o Senhor, leia a palavra. Senhor, eu estou com dúvida, vou fazer a leitura no propósito de que o Senhor me dê esclarecimento sobre essa determinada situação. Tenho certeza que Deus vai falar contigo. Promover ideologias anticristãs. O que nós estamos vivendo hoje, meus irmãos? Quantas ideologias, quantas coisas ensinadas e propagadas pelo homem como se fossem verdades absolutas. Tudo são ciladas. Tudo é influência do inimigo, primeiro para destruir a família, para que não haja família. Porque a estrutura familiar é o primeiro ministério que Deus te dá. Se ele fracassar por conta dos nada a ver, ele ganhou. E nós não estamos aqui, como Débora, eu preciso dizer, que nós não tivemos filhos para povoar o inferno. Que Deus não nos deu família para perder, para desmembrar, para ficar apartado, separado. Deus nos deu família com propósito. Amém? Diante desse quadro, o texto sagrado ordena: revestivos de toda a armadura de Deus. Segundo tópico desse ponto, o conflito contra o reino das trevas. Paulo enfatiza que esse conflito não é contra a carne e contra o sangue. Então vamos voltar naquela minha primeira fala no início. Não é contra a carne nem contra o sangue. Quando eu comecei a caminhar com Cristo, eu ouvi uma frase e muito tempo eu levei para entender o que era isso. A pessoa dizia assim: não é ele, Luciene, mas é o que está nele. Ora, porque essa pessoa não tem noção do que está fazendo. E eu levei muito tempo para digerir, entender e desvincular como é que é ele, mas não é ele, mas é o que está nele. Mas é a boca da pessoa que está falando. É a pessoa que está agindo. Como é que você vai entender isso? A gente precisa ser espiritual para entender que, por exemplo, uma pessoa, quando ela vive uma condição de vício, vamos dizer assim, um exemplo, ou exatamente esse exemplo. Uma pessoa, quando ela vive uma situação de um vício, ela não é sozinha. Ela é atormentada por uma hoste espiritual da maldade que faz com que ela fique ali naquele momento para destruir a vida daquela pessoa. E tudo aquilo que cerca a pessoa, que vai tirar ela, para libertar ela, a pessoa começa a agir, a se afastar, a ter atitudes que a família mesmo não sabe o que fazer para dizer assim: isso aí não tem mais jeito não. Pode deixar, isso não tem mais jeito não. Mas eu tenho que dizer para vocês, isso tem jeito sim. É esse olhar que precisa mudar. É essa forma de ver esse ser humano como Cristo viu. É preciso ver o ser humano que tem por trás daquele vício. O Senhor, ele ama o pecador. Exatamente, o pecador. Ele não ama o pecado. Ele não ama aquilo que a pessoa faz, a prática errada. Mas o Senhor nos ama quanto pecador. Ele deu a vida por mim, por você, antes de nós pensarmos que serviríamos a Cristo. Eu não vim do berço evangélico. Então, antes de eu conhecer esse Jesus dessa forma, Jesus já tinha entregue a vida dele por mim. Então, por essa pessoa também, ainda que por ser familiar, ainda porque você está vivendo isso, você não consiga te separar a emoção, os seus sentimentos, as suas frustrações das expectativas sobre essa determinada situação, entenda. Quando a pessoa está presa no pecado, ela é como uma marionete, volto a dizer, uma marionete na mão do inimigo. Ela age, ela fala e muitas vezes não é dela. Muitas vezes é para nos enfraquecer, para que você pense assim: não adianta orar por aquela pessoa.
Eu já orei tanto por esse marido, eu já orei tanto por esse filho, por essa filha, e ela não se converte. Ela não sai das drogas, ela não sai da prostituição, ela não larga esses vícios, ela não sai dessas amizades. Não desista de orar. Não desista de crer. Não desista. Se revista do Espírito Santo de Deus e continue clamando para que esta pessoa venha conhecer a Cristo como você conheceu. Não aponte, não acuse, não tente ser mais certo, faça assim, faça assado, não faça nada. Só leve uma palavra de amor, e se você não puder levar a palavra de amor porque a pessoa não vai ouvir, ore por ela. A arma do crente, mas a arma maior do crente é a oração. Há quem possa resistir à oração? Não há quem possa. Amém? Então, todos os dias nós precisamos ter intimidade com Deus e clamar ao Senhor para que Ele nos dê visão espiritual. Senhor, fala comigo. Me dá visão espiritual, que eu consiga olhar o que tem por trás, que eu consiga olhar o que está além, que eu consiga ver com os teus olhos essa situação. A gente sabe que nem tudo Deus vai nos permitir ver, mas Ele vai nos dar entendimento de certas situações para saber como lidar. Amém? 1 João 5, 4, versículo 4 e 5 diz assim: o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é Filho de Deus. Então, como evangelizadores, como portadores dessa missão, que você não deixe de levar as pessoas a crerem que Jesus é o Filho de Deus. Porque através de crer que Jesus é Filho de Deus, a nossa fé é edificada, nós conhecemos mais a Cristo e nós garantimos a nossa vitória. Não é fácil. Se disser para vocês que é fácil, não é fácil. Mas é possível. Amém? A palavra diz que no mundo nós teríamos aflições. Quais seriam? Deus não disse. Mas cada um de nós tem uma aflição, vive uma aflição diferente. Amém? Não se trata de lutar contra o ser humano, mas contra o reino das trevas. Essa declaração indica que a batalha ela não é física, mas travada no mundo espiritual. Amém? No terceiro subtópico, as agências das potestades do mal, potestades do ar. Paulo identifica as forças do mal que marcham contra a igreja, como principados, potestades, príncipes das trevas desse século e hostes espirituais da maldade. É uma turma grande, hein? Esses seres são caracterizados por 3 aspectos. Eles são poderosos. Os títulos principados e potestades indicam poder, primazia, autoridade para agir. Príncipe das trevas são líderes de anjos decaídos que, sob o comando do diabo, exercem o domínio. O que eu entendo aqui? Eu entendo que existe até hierarquia no inferno. Até lá tem hierarquia. O diabo, os príncipes, as potestades, as hostes espirituais da maldade, e que eles não se cansam. Amém? E ele vai dizer assim, eles são malignos, esses agentes formam as hostes espirituais da maldade, né? Referem-se a demônios que empregam seu poder destrutivamente para o mal. E eles são astutos, são cheios de sutilezas e maquinam a queda da igreja. Apesar desse imenso império do mal, a igreja é exortada a não temer. Não tema, meu irmão. Somos incentivados a lutar e, sobretudo, a vencer, pois o Senhor da igreja está elevado ao nível acima de todo principado e poder e potestade e domínio. Nós servimos a um Deus
que está acima de toda a hoste espiritual da maldade. E quando nós somos filhos de Deus, diz assim, ai daquele, ai, né? São os ais que nós conhecemos, né? Nós precisamos estar ligados em Deus. Terceiro tópico e último, as armas espirituais indispensáveis ao crente. A armadura completa de Deus. A imagem que o apóstolo usa é de uma linguagem retirada do contexto militar romano. A gente sabe que está tudo dentro de um contexto, né, dentro deste tempo, né? A expressão toda armadura traduz o termo grego que significa armadura completa de um soldado fortemente armado. Na carta, a orientação não é para usar as armas próprias, mas para tomar o equipamento dado por Deus. Resistir bravamente e marchar contra as potestades do ar. As armas indispensáveis de defesa. Amém? Primeiro, você não pode ir de qualquer maneira. Você precisa conhecer seu campo de batalha. Depois você precisa conhecer as suas armas de defesa e saber se você está bem com elas. Para depois você ter o ataque. Tudo tem um tempo. Vejamos aqui uma lista de armas espirituais disponíveis aos soldados do Senhor. Letra A. Cingindo os vossos lombos com a verdade. Versículo 14. Retrata a peça usada para dar mobilidade ao soldado no combate e, nesse sentido, faz referência à verdade da doutrina de Cristo e à integridade do soldado. Aí vai estar em 2 Coríntios 13:8. É Paulo mesmo que vai dizer assim: porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Amém? Vestida a couraça da justiça, trata-se de uma malha impenetrável, refere-se à justiça de Cristo e à retidão do soldado no campo de batalha. Romanos 5, versículo 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós já somos justificados em Cristo Jesus. Letra C. Calçado os pés na preparação do Evangelho da paz. Ou seja, a sua guerra espiritual, a sua batalha espiritual, ela começa semeando a paz através do Evangelho, através da oração. Confeccionada com couro e meia bota, tinha solas cravejadas para dar estabilidade. Refere-se à firmeza que o Evangelho proporciona e à prontidão do soldado em testemunhar de Cristo. Romanos 1:16, que diz assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, a todos. É importante, a partir do momento que nós dominamos a palavra e a palavra está em nós, nós usamos as nossas palavras a favor de Cristo, a favor do Evangelho, aquilo vai fluindo naturalmente de nós e vai saindo com firmeza, amém? Das experiências que temos, que vivemos e que sabemos que Jesus é capaz de nos fazer experimentar. Letra D, tomando sobretudo o escudo da fé, longo retangular, o escudo, né? Longo retangular feito de madeira e de couro, um escudo protege o corpo inteiro e refere-se à fé inabalável em Deus, que detém a eficácia das calúnias, dúvidas e rebeliões disparadas pelo diabo. Vai estar lá em Provérbios a nossa referência. Provérbios 30, versículo 5. Toda a palavra de Deus é pura. Escudo e para os que confiam nele. Escudo é para os que confiam nele.
capacete da salvação, pesado, resistente, fabricado em bronze ou ferro. O capacete serve de proteção para a cabeça, pois devemos ter a mente de Cristo. Refere-se à certeza da salvação que nós já recebemos em Cristo e a convicção da plena salvação no último dia. A nossa referência vai estar em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 8 e 9. É a referência da revista, que diz assim: mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Essa lição nos ensinou que nós somos vocacionados em Cristo Jesus para vencermos, para recebermos de Deus a nossa vitória. Subtópico 3, a imprescindível arma ofensiva. Ele separou aqui a mais importante de todas, né? A espada do Espírito. A única arma disponível, tanto para defesa quanto para ataque. O termo grego para ela é mochaira, identificada como espada curta. Isso significa que o combate é pessoal, o enfrentamento é diário e acontece corpo a corpo. A espada do Espírito é identificada como sendo a palavra de Deus, inspirada e penetrante. Ela deve ser usada tanto para resistir às ciladas do diabo, quanto para derrubar as fortalezas de Satanás. A espada é como uma espada de 2 gumes, ela corta entrando e ela corta saindo. Quando a ministração da aula, por exemplo, ela não corta só porque eu estou ensinando, ela corta porque eu tenho que ver em mim. Eu tenho que tratar em mim aquilo que está sendo trabalhado antes de chegar nos irmãos, ela chega em quem está levando. Então, quando você conduz a espada, quando você vai lutar com essas hostes espirituais, automaticamente você tem que estar revestido, porque senão aquilo vai te ferir. Amém? É preciso ter intimidade com Deus. E ele fala que o combate ele é pessoal. Não é entre os outros, é com você, meu irmão. É diário e acontece corpo a corpo. Então não são os que estão fora, às vezes são os que estão dentro. Pode vir dos irmãos, pode vir de pessoas de fora, com certeza. O inimigo ele usa quem ele quer, quando ele quer, do jeito que ele quer. Nós é que devemos ter o discernimento de estar ligados em Cristo para discernir o que é que está acontecendo, o que é que está se levantando, o que é que você vai fazer, como é que você vai agir. Antes de tudo, o Senhor ele é um Deus que ele trabalha com organização, com estratégia, e nenhuma batalha se venceu só indo. Com o Senhor foi dando estratégia. Então esteja ligado em Cristo para que Ele lhe dê estratégia para lidar e usar as armas espirituais para vencer todos os dias. Você não vence uma vez, você vence diariamente. A batalha do cristão, ela é diária. A palavra fala que cabe o mal de cada dia, cabe a cada dia o seu mal. Isso significa que todos os dias nós vamos enfrentar situações, dificuldades que vão nos confrontar, mas não negativamente. Nós vamos sair muitas vezes melhores dos nossos confrontos. Mas não brinque com o inimigo, porque o diabo ele não brinca de ser diabo. O crente ele tem um hábito de vencer uma batalha para descansa, mas o inimigo ele não descansa. No inferno eles são obedientes a Satanás. Dentro da igreja
Muitas vezes nós não temos a mesma obediência que Deus nos pede. Muitas vezes, não só dentro da igreja, mas nas nossas vidas. O Senhor tem falado para nós fazermos certa coisa, determinada coisa, e nós estamos ali numa... Não. E o Senhor, Ele tem tratado, Ele tem chamado, e eu vou dizer, Ele vai te fortalecer. Amém? A conclusão. A vitória da Igreja de Cristo contra as forças do mal é garantida pela sobreexcelente grandeza do poder de Deus. Os ardis de Satanás não podem ser subestimados, porém, o reino das trevas não deve amedrontar o cristão. A Escritura convoca o salvo a combater e a vencer as potestades do ar, revestido com a armadura de Deus. Nessa lição nós aprendemos muitas questões que são importantes no nosso dia a dia, e foi importante para nós atravessarmos todo esse processo de pandemia. Nós tivemos tempo para nos estruturarmos como Igreja de Cristo, entendermos, principalmente por conta desse processo da pandemia. Deus trabalha de diversas formas. Entender que dentro desse processo, o templo, a comunhão é bíblica e necessária, mas é preciso ser templo, porque o culto, ele começa dentro da sua casa. Quando você chega na igreja, você vai cultuar o Senhor lá, mas não porque aquele seja o único momento de adoração, porque o processo de adoração, ele tem que começar da hora que você acorda, da hora que nós acordamos, da hora que eu me levanto, até a hora que eu vou me deitar. Em tudo o Senhor deve ser glorificado, porque quantos livramentos nós recebemos. Quantas vezes o Senhor, Ele nos dá certos livramentos, a nossa casa, nossos filhos, nosso esposo, esposas, nossos familiares no geral, e nós não nos damos conta. Nós entendemos, é preciso entender, né, que nesse processo todo, essa lição nos despertou como crentes, igreja eleita. Você é parte de uma obra, você é parte de uma estrutura, você é eleito, você é vocacionado, filho por adoção. O mistério da unidade entre judeus e gentios, para que nós formássemos um corpo. Um corpo não anda com um pé para um lado, o braço para o outro, ele anda em unidade. E um corpo único e ajustado, não é faltando membros, é com os membros. Os membros, dedos, braço, antebraço, tudo tem uma determinada função dentro do corpo de Cristo. Todos nós temos uma função para Jesus. Amém? A partir do momento que nós aceitamos a Jesus, que nós nascemos de novo, porque é preciso nascer de novo, nascer nas águas, nascer em espírito, receber o batismo do Espírito Santo, é necessário uma transformação de vida. E essa transformação de vida, ele foi caminhando e nos mostrando agora que já revestidos da armadura do cristão, podemos seguir adiante. Então, a lição de hoje, se você tem um membro na sua casa, na sua família, que não serve a Cristo, continue orando. Paulo nos ensinou a interceder em oração. Paulo nos ensinou a perseverar em oração, a buscar. Entenda que muitas vezes aquela palavra grosseira, aquelas atitudes, são para que a gente enfraqueça, mas se fortaleça em Cristo Jesus. Para a glória do Senhor, você há de ver a pessoa marchando na presença, caminhando na presença. O seu primeiro ministério é a sua casa. Ore pela sua família. Reúna os seus filhos, reúna a sua esposa. Nós estamos vivendo nesse processo, estamos com o propósito da oração da meia-noite, mas leve esse propósito para dentro da tua casa em outro horário. Se reúna, sua esposa, seu esposo, seu filho, as pessoas que estão dentro do seu lar.
Faz uma oração, traz um louvor. Pratique a comunhão dentro do teu lar. Que essa lição ela tenha servido para nos edificar e nos preparar, porque agora nos ensinamentos de Jesus nós vamos aprender como o amor de Jesus é possível tantas coisas. A minha palavra para encerrar essa aula hoje é Filipenses 4:8, que diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, pensai nisso. Vamos elevar o nosso pensamento, vamos entregar a nossa mente a Cristo e conservar a nossa mente no que é verdadeiro, no que é honesto, no que é justo, no que é puro. Mas, irmã, eu vejo coisas e as coisas me atribulam. Não se atribule. Entregue ao Senhor e o mais Ele fará. Porque muitas vezes Ele permite as coisas se levantarem para nos tratar, para nos conhecer diante daquela situação. Então não se atribule, não se incomode. Ore e entregue ao Senhor e Ele fará. Ora e entrega ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Que os irmãos tenham um domingo abençoado na presença do Senhor, um domingo de paz, um domingo de glória dentro da sua casa, da sua família. Amém.